já os irmãos oração, porque, meus irmãos, se alguém perguntar assim, Pedro, você é preparado para alguma coisa na igreja? Eu vou dizer não. Pedro, você se sente capacitado a assumir alguma coisa? Eu vou dizer não, porque quem me prepara, quem me capacita é o Espírito Santo de Deus. Quem se sente preparado e capacitado está indo por vias humanas e está atendendo ao fracasso. E, meus irmãos, aconteceu uma coisa muito engraçada, que na segunda assembleia que eu fui da Convenção Batista Carioca, foi lá no Recreio, uma pessoa, não sei quem, me indicou para a presidência da Convenção Batista Carioca. Eu estava indo pela segunda vez na convenção. Eu nem sabia como esse troço funcionava direito. Só que eu tenho um grande problema, eu não sei dizer não. Porque se eu sei que quem me capacita é o Senhor, e quem me prepara é o Espírito Santo de Deus, eu não posso dizer não. Aí eu disse sim. Éramos 8 candidatos, eu fiquei em 4º lugar, de baixo para cima. 4º lugar de baixo para cima é 5º lugar, né? Isso, Fiquei em 5º lugar. Né? Ou seja, não foi porque presidente é só um. Né? E aí, nessa convenção, eu estava ali no microfone para poder indicar o nome de alguém e me indicaram para a vice-presidência da Convenção Batista Carioca. Né? Aconteceu uma coisa muito bacana, que para presidente foi um só indicado, então ele concorreu com só ele mesmo, né? Vimos ali a mão do Senhor, porque o nosso presidente atual para os próximos 2 anos, ele foi eleito por unanimidade, né? E deu ruim. Quando você puxa o negocinho e sai só isso aqui, né? Dá uma frustração, depois eu pego. E aí então me indicaram para a vice-presidência, e nisso fica o pedido, né? Porque nós fomos eleitos então para sermos suplentes da vice-presidência da convenção para os próximos 2 anos. O pastor Jean, que era na diretoria anterior o 3º secretário, ele está agora também como suplente da secretaria da convenção pelos próximos 2 anos. Então, assim, estamos com assento no conselho da Convenção Batista Carioca, e o pastor Demétrios também, né? Ele é suplente do conselho da Convenção Batista Carioca. Então, assim, os 3 pastores, né, 3 pastores da sua igreja estão agora envolvidos diretamente com os próximos 2 anos, né? Então, assim, que Deus possa nos usar, e isso fica o nosso pedido, né? Por olhos humanos, assim, quem me indicou para a vice-presidência foi a Raquel, que na antiga diretoria era a 3ª vice-presidente, e agora ela foi eleita para a 1ª vice-presidente. Se eu conheço a Raquel, só de vista. Se eu conversei com ela, não conversei. Nunca conversei com ela, na verdade, ela me indicou. Porque, na verdade, meus irmãos, quem orienta é o Espírito, quem capacita é o Espírito. Articulações humanas e palavras humanas só tendem ao fracasso, típico do reino dos homens, mas nós pertencemos ao reino de Deus. Amém? Quero convidar vocês então a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo narrou João. 4º Evangelho, capítulo 19, nós vamos ler do verso 9 até o verso 12. João 19, 9 a 12, diz o seguinte: E Pilatos voltou para dentro do palácio e então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Jesus respondeu:
não terias nenhuma autoridade sobre mim, se essa não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César, porque quem se diz rei, opõe-se a César. Vamos ler ainda mais um texto, agora no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 22. Ele está dentro desse mesmo contexto. Agora é Mateus narrando essa mesma situação, momentos antes da crucificação de Jesus. E aí Mateus ele traz uma seguinte pergunta no versículo 22, realizada por Pilatos. Diz o seguinte: perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Que farei então com Jesus chamado Cristo? Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez chegamos ao teu trono de graça para te pedir, ó Pai, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente inspirados pelo Espírito Santo de Deus e que estejamos todos firmados na rocha que é Jesus. E por esse nome nós oramos. Amém. Meus queridos, o primeiro texto lido, a gente vê Pilatos, governador romano, e que percebendo a inocência de Jesus, e começando ali também ter a impressão e a percepção da sua divindade, ele procura de alguma forma livrar Jesus da condenação. Só que acontece que o povo deseja crucificar a Cristo. Pilatos ele até tenta lançar mão do expediente do indulto de Páscoa. Já que não tem indulto de Natal, né? O pessoal questiona. Também lá na época de Jesus tinha o tal do indulto de Páscoa. Indulto é você perdoar sem a contrapartida do pagamento, né? do cumprir a sentença. E aí, então, na Páscoa havia essa tradição do indulto de Páscoa, em que um dos prisioneiros era liberto. E aí, então, Pilatos chama Barrabás, coloca do lado de Jesus e perguntam: quem é que vocês desejam libertar, Barrabás ou Jesus? E aí, quem é Barrabás? Quem é Barrabás nos conta o evangelista Marcos. Vê como é que a gente vai reconstruindo a história? Né? A gente vai lendo João, Mateus, agora Marcos 15, versículo 6 e 7 diz assim: ora, era de costume no dia da festa soltar um preso, qualquer que o povo pedisse. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, o qual tinha cometido um homicídio na revolta. Barrabás foi alguém que tentou ir contra ao Império Romano, né? E matou na revolta uma pessoa. E aí então nós tínhamos Jesus, aquele que tinha operado milagres, que tinha curado doenças, que tinha multiplicado pães, que tinha multiplicado peixes, que havia expulsado demônios. E do outro lado nós tínhamos Barrabás, um agitador homicida. E o povo decide soltar Barrabás e mandar crucificar a Jesus. Que farei de Jesus chamado Cristo? Essa é a pergunta que eu quero provocar na cabeça de cada pessoa aqui, que produza uma resposta a essa pergunta. Na nossa escola bíblica, e de certa forma esse sermão é um sermão que procura fechar um pouco a nossa série de lições, que terminaremos no próximo domingo, só que no próximo domingo eu vou estar na PIB de Encantado, a gente vai estar ali no fechamento do mês da família, pregando ali no fechamento do mês da família da PIB do Encantado. E aí então por isso eu quis trazer essa reflexão hoje.
mas na nossa revista nós temos estudado as diversas vezes em que Jesus tem se autodeclarado alguma coisa. Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz várias coisas a respeito de si mesmo. E aí, o convite que ficou na apresentação é que a gente respondesse: mas quem é Jesus para você? Na verdade, há uma certa semelhança entre essa pergunta, o que é Jesus para você, com a pergunta de Pilatos: que farei de Jesus, chamado Cristo? E aí eu quero sugerir aqui 4 respostas a essa pergunta de Pilatos. Que farei de Jesus, chamado Cristo? E a primeira resposta que eu tenho para te sugerir é: ouça Jesus. Ouça Jesus. Eu lembro daquele momento conhecido como o momento do Monte da Transfiguração. Estava Jesus com Pedro, com Tiago e com João e subiram ao monte. E naquele monte veio Elias, o espírito de Elias e o espírito de Moisés. E ali então Jesus, daí o nome, Transfiguração, a sua aparência muda. As suas vestes se tornam brancas e o seu rosto passa a resplandecer como o sol. Pedrão, que é um cara muito voluntarioso, ele chega para Jesus e diz o seguinte: Senhor, aqui está muito bom. Vou fazer então uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias, e aí a gente fica aqui curtindo mais tempo desse momento. E aí naquele momento, diz a palavra de Deus, uma nuvem fica luminosa, e dessa nuvem, isso estou lendo o versículo 17, capítulo 17, versículo 5, sai a voz de Deus que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado, ouça-mo. Que farei de Cristo, de Jesus chamado o Cristo? Pela própria orientação de Deus, que a gente apreende ali daquele momento no Monte da Transfiguração, ouça a Jesus. Na apresentação da revista eu me remeti a esse texto. Porque se você quiser conhecer o caráter de Deus, se você quiser entender quais são as intenções de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, ouça Jesus. Como eu vou ouvir Jesus? Leia os evangelhos, as narrativas que falam da vida e da obra de Jesus. Escute as palavras do Mestre. O que você tem para fazer em relação a esse Jesus chamado Cristo? Primeira resposta: ouça. Que farei de Jesus chamado Cristo? A minha segunda sugestão de resposta é: creia em Jesus. Creia em Jesus. Crer é muito diferente de acreditar. Eu lembro que algum tempo atrás eu trouxe essa ilustração aqui e cabe nesse momento então repeti-la. Conta-se a história de um equilibrista francês. E esse equilibrista ia fazer uma apresentação e aí todo o povo se reuniu, porque suspenderam um cabo de aço de uma altura muito elevada de um ponto a outro. E aí aquele equilibrista ele faz a seguinte provocação ao público: vocês acreditam que eu consigo passar de um ponto ao outro e voltar?
Aí o pessoal, bom, ele é equilibrista, né? Acreditamos. Aí o equilibrista foi lá, pegou aquela vara enorme, né? Começou a andar no cabo de aço, atravessou, foi a um ponto, voltou. Aí o pessoal, ei, todo mundo aplaudiu. E aí, no momento seguinte, o equilibrista falou, vocês acreditam que eu consigo passar de um lado para o outro, mas agora sem a minha vara? Aí o pessoal, acredito! E aí o equilibrista foi lá, começou a caminhar sobre o cabo de aço, foi a um ponto e voltou. Aí aquele equilibrista francês, agora ele pega um carrinho de mão e diz o seguinte, vocês acreditam que eu consigo passar de um lado para o outro com esse carrinho de mão? Aí o povo já tinha visto ele com vara, sem vara, carrinho de mão, claro que acreditamos. Aí ele foi, um carrinho de mão, no cabo de aço, ali, equilibrando o carrinho de um lado e voltou para o outro. E aí, para finalizar, o equilibrista desafiou o público da seguinte forma: vocês creem que eu consigo atravessar com um carrinho de mão de um lado para o outro, com um de vocês aqui dentro? Ninguém se habilitou a essa aventura. Meus irmãos, acreditar é fácil, crer é confiar, é entrar no carrinho de mão de Deus. O que vocês podem fazer de Jesus, chamado Cristo? Creia em Jesus. Eu lembro disso, eu lembro daquela ocasião em que Paulo, apóstolo, estava com Silas, o seu companheiro de evangelização, presos. E aí, por volta da meia-noite, eles estavam ali, você imagina, né? Talvez dormindo, talvez resmungando. Não, eles estavam ali louvando a Deus. E enquanto eles estavam louvando a Deus, há um terremoto naquele local, os alicerces do cárcere se movem e as portas das cadeias se abrem. O que acontece? O carcereiro desesperado pega a sua espada, não para poder matar os prisioneiros, porque seriam muitos, certamente havia muitos ali juntamente com Paulo e Silas, mas para poder se matar, uma vez que ele era responsável pela prisão daqueles prisioneiros. Prisão dos prisioneiros, né? Ok, tudo bem, vai assim mesmo. Dos encarcerados, melhorou lá. Ricardo, seu vasto vocabulário, me ajudou aqui. E aí, quando ele saca aquela arma, diz ali, capítulo 16 de Atos, versículo 27, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensavam que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. O que você pode fazer de Jesus, chamado Cristo? Creia nele, como o único e suficiente Salvador, como aquele que você pode sim estar dentro do carrinho de mãos, porque ele é capaz de dar conta da sua vida, de dar conta da vida da sua família. No mês de maio, nós lembramos, damos foco à família. Meus irmãos, eu não sei a situação que se encontra a sua família.
Eu não sei que de repente a dificuldade que você pode estar passando no interior do seu lar, nas relações que você tem com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com o seu sobrinho, com todos. Mas confia, creia em Jesus, porque Ele é o nome poderoso para salvar a você e a sua família. Que farei de Jesus chamado Cristo? A primeira resposta é: ouça Jesus. A segunda resposta é: creia em Jesus. Eu quero aqui colocar uma terceira possível resposta que você pode dar hoje. Que farei de Jesus chamado Cristo? Confessa os teus pecados. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessar os seus pecados é confessar os seus erros, mas é confessar também que, Senhor, daqui para trás eu tentei dar o meu jeito. Eu tentei seguir a vida com as minhas próprias ideias, pela minha própria percepção, mas eu quero agora entregar a minha vida a Ti, porque eu sei que os planos que você tem para mim são muito mais elevados do que qualquer coisa que eu possa ter planejado. Confessar os seus pecados é se colocar no seu lugar. Colocando em Cristo Jesus a sua confiança, a sua crença de que Ele é autor e consumador da sua fé, que Ele é o teu Salvador. Que farei de Jesus chamado Cristo? Ouça Jesus, creia em Jesus, confesse os seus pecados a Jesus. Quarta e última possível resposta que você pode dar hoje ainda, a pergunta de Pilatos. Que farei de Jesus chamado Cristo? Siga-o. Coloque-se como seguidor de Jesus. Seja um discípulo de Jesus. Paulo, apóstolo, ele vai dizer lá aos irmãos de Romanos, né? Já citei aqui. Se colocar como um seguidor de Jesus, como discípulo de Jesus, discípulo nada mais é do que um aluno. É um aprendiz. Então, se você confessou os seus pecados, você entende que você então tem que colocar e depositar a sua confiança em Jesus, aprenda. E aí então Paulo vai dizer: experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Jesus, ele chamou os seus 12. Quando a gente olha lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 19, diz assim: disse Jesus, no caso ali para André e para Pedro, eram 2 irmãos: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Mais para frente, versículo 21, Tiago e João, eles estavam num barco com o seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Capítulos à frente, capítulo 9, versículo 9, nós temos o próprio Mateus, também conhecido como Levi, contando a experiência do seu chamado, em que ele diz assim: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus,
sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Jesus está hoje também dizendo para você: siga-me. Siga-me, que eu te farei um homem melhor, que eu te farei uma mulher melhor. Aqueles homens eram simples pescadores, mas em Cristo eles foram feitos pescadores de homens. Homens que mudaram a realidade do mundo. Mulheres que impactaram o mundo, que testemunharam a transformação potencial do Evangelho de Cristo Jesus. E aí talvez você, em algumas vezes, possa ter chegado nesse momento em que você tenha sido confrontado com essa palavra de Jesus a você: siga-me. Mas talvez tenha protelado, deixado para depois. Ah, Senhor, eu sigo depois. Ah, Senhor, deixa para domingo que vem. Ah, Senhor, deixa para uma outra oportunidade. Deus tem uma palavra para você hoje. Não é uma palavra minha, é uma palavra do Senhor para você hoje. Por isso que eu vou acessar a Bíblia para lê-la, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Deus, ele determinou um dia, e esse dia é chamado hoje. Hoje é o dia em que, se você porventura tem tido oportunidade de escutar esse pedido de Jesus: siga-me, e tem feito diferente dos discípulos de Jesus que o seguiram imediatamente, se você tem protelado, Deus preparou esse dia chamado hoje. E ao ouvir a sua voz, não endureçais o seu coração. Entrega a sua vida a Jesus. A pergunta foi: que farei de Jesus chamado Cristo? Primeiramente, ouça. Segundo, creia. Terceiro, confesse os seus pecados. Quarto, sigam. Eu quero convidar toda a igreja agora, que nesse momento, abaixe a sua cabeça, esteja conectado com Deus em oração. E meu amigo, minha amiga, que talvez hoje esteja nos visitando, você pode achar que, por diversos motivos, você está aqui. Você pode dizer que alguém te convidou, você pode dizer que entrou sem convite nenhum, mas é porque tinha uma curiosidade e hoje resolveu vir. Você pode achar que está aqui hoje, porque na verdade você tem estado aqui hoje, alguns domingos. Mas, meus irmãos, meu querido amigo, minha querida amiga, você está aqui hoje, porque diante da palavra de Deus, diante do chamado de Cristo Jesus, Ele deseja saber de você uma resposta. A pergunta foi clara.
E hoje talvez seja o dia de você respondê-la. O que você vai fazer a respeito desse Jesus que o chama de Cristo? E assim, com os olhos fechados, cabeça baixa, eu quero fazer com você uma oração. Que talvez essa minha oração, você pode tomá-la como exemplo e fazê-la sua oração. Que talvez você pode dizer assim: eu não sei como vou fazer isso. Então eu vou te ajudar agora. E se você tiver o desejo de dar estas respostas a Jesus, dizer: Jesus, agora eu quero te ouvir. Jesus, agora eu quero crer. Jesus, agora eu quero confessar os meus pecados. Quero dizer que sem você eu não posso continuar caminhando. E o melhor, Jesus, eu quero dizer para você que agora eu quero te seguir. Se esse é o seu desejo, eu vou fazer aqui uma oração e você pode repeti-la aí no seu banco, onde você está sentado, baixinho, ou ainda com aquela voz só na mente. O que importa é que Deus vai ouvir a tua oração. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, estou aqui, Senhor, diante dessa pergunta feita há milhares de anos, mas que hoje chega diante de mim. Que farei de Jesus chamado Cristo? Pai, nesse momento, o meu desejo era abrir o meu coração, Senhor. Pai, o meu desejo é aprender mais e mais de Jesus, ouvindo através da leitura da Tua Palavra o Teu Filho Jesus. Pai, nesse momento eu quero depositar a minha confiança, a direção da minha vida nas Tuas mãos. Eu creio que Jesus é o caminho, que Ele é o meu Salvador. Se daqui, Senhor, para trás, se de maneira impensada eu conduzi a minha vida sem querer buscar qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para mim, quero nesse momento, Senhor, confessar esse meu pecado, esse meu erro e entregar a direção da minha vida a Ti, Senhor. Oh Pai, que seja, Senhor, hoje um dia decisivo para a minha caminhada, porque é o Teu mandato, a Tua vocação: siga-me. Eu quero, Senhor, Te seguir. E essa oração eu faço em nome de Jesus. Amém. Ainda com a nossa cabeça baixa, com os olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta. Todo mundo aqui ainda está orando e orando por você. Eu quero saber se você fez essa oração comigo, porque eu também quero orar. Eu quero olhar nesse primeiro momento para o rostinho, para a sua mão, porque durante a semana eu gostaria de orar por você, de lembrar de você. Então, um sinal na sua mão, se você fez essa oração comigo, levante uma de suas mãos. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu caro. Melhor decisão que você tomou na sua vida, minha cara. Deus te abençoe. Ali na galeria, ali no fundo, Deus te abençoe, meu irmão. Melhor decisão que você tomou na sua vida foi essa. Deus te abençoe, minha irmã, ali na galeria ao fundo.
melhor decisão da sua vida foi essa: que farei de Jesus chamado o Cristo? Vamos colocar todos de pé. Essa igreja inteira que se coloca de pé nesse momento. Vamos dar graças a Deus por tudo aquilo que nós temos visto e ouvido nessa manhã. E que Deus complete. Eu quero pedir a gentileza dessas pessoas que levantaram as suas mãos em frente ao banco de vocês. Bom, Samuel, você pode me trazer um para mim, por favor? Existe um cartãozinho como esse daqui. E eu peço então a você que preencha essa última parte aqui. Ah, por quê? O que você quer fazer comigo? Eu quero orar com você. Só. Eu quero conhecer você. Se você deixar que eu conheça você, a gente marca um dia junto, a gente conversa, porque eu realmente quero. De verdade. De verdade, eu quero caminhar. Porque Jesus nos chamou a ser família. Aqui você vai poder colocar um pedido de oração. O pedido que você colocar aqui, tanto eu como a equipe pastoral dessa igreja vai estar orando por você. Se você talvez já caminha conosco e conhece as ordenanças de Jesus, que é o batismo e a ceia do Senhor, e hoje então se decidiu pelo batismo, a sua pública profissão de fé nas águas de batismo, preencha também. Nós entraremos em contato com você, nós oraremos por você. Aqui nessa igreja tem pessoas que também um dia ouviram o chamado de Jesus e estão caminhando. E se você quiser também caminhar conosco, vai ser um prazer enorme. Estamos aqui para servir uns aos outros, para abençoar uns aos outros. Por isso é que Deus, em Cristo Jesus, nos fez irmãos e irmãs. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra aqui exposta. Pai, que alegria, Senhor, quando nós vemos o teu Santo Espírito agindo com liberdade na tua igreja. Porque assim, Senhor, podemos ver a vida, Senhor, surgindo. Porque, Senhor, Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Quando pessoas decidem por seguir a Jesus, é uma nova vida que tu mesmo está oportunizando a elas, Senhor. Nós te louvamos por cada pessoa aqui, Senhor, que fez hoje essa decisão. Te louvamos também, Senhor, por cada pessoa que esteve aqui presente. Ó Pai, que teu Santo Espírito complete a obra aqui iniciada e que tu continues, Senhor, a falar no nosso coração, Senhor. Nós assim oramos, agradecidos, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero chamar aqui o irmão Ricardo, para a gente poder fazer aquela finalização. Os irmãos podem se assentar. Pastor Pedro, eu estou glorificando ao nome do Senhor por esta palavra desta manhã. E a oração que nós temos feito ao Senhor é que efetivamente nós o ouçamos, que creiamos, que nós confessemos e que sigamos. Amém. E essa tem sido a oração do nosso coração e do coração desta igreja, porque nós queremos ouvir sempre a voz do Senhor e segui-lo de maneira orientada pelo teu Santo Espírito. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Vamos orar agora? Vamos orar. Irmãos, nós já estamos caminhando para a conclusão do nosso culto, mas eu gostaria de fazer duas informações para os irmãos rapidamente. O irmão Samuel pediu que nós avisássemos a toda a nossa igreja que nós ainda temos algumas dessas camisas da nossa equipe que trabalhou
na nossa convenção. E os irmãos que quiserem adquirir para ter essa camisa como lembrança, até que foi a lembrança da nossa convenção em Vila da Penha, vamos ter ali na portaria, na saída, à disposição dos irmãos. O custo que ele falou da camiseta é de R$20. Então os irmãos que quiserem adquirir podem procurar com ele. E eu gostaria de reforçar um convite para a nossa diretoria estatutária e o nosso conselho fiscal. Nós precisamos ter uma reunião na terça-feira às 7h30 da noite. Diretoria estatutária e conselho fiscal. E gostaríamos que a igreja estivesse orando, porque nós, quando começamos o culto, falamos de uma semana de grandes desafios. E nós estamos começando essa semana. E gostaríamos que todas as oportunidades que vamos ter de tratar dos assuntos do reino e da casa de Deus, que fossem orientadas pelo Espírito Santo de Deus sobre todos nós. Amém. Que essa igreja esteja participando. Nós estamos como servos do Senhor, sendo conduzidos pela mão do Senhor. E o nosso pedido é que esta seja uma oração constante no coração de cada irmão. Que o Senhor vá adiante de nós, para que nós sejamos discípulos, seguidores, obedientes ao Senhor. Vamos para poder falar dos céus. Sim, complementando uma informação que nós e um pedido que nós fizemos aos irmãos no tempo da oração, logo após a nossa dedicação de dízimos, acabamos de receber uma comunicação do irmão Celso, que está retornando ao hospital, que a sua pressão está 23/13. Irmãos, precisamos orar muito pelo irmão Celso. Ele é um soldado, é um guerreiro valente da nossa igreja. Os irmãos sabem e conhecem, que aceita desafios, muito grandes desafios, e nós precisamos sustentá-lo com as nossas orações. Toda a igreja, por favor, orem por ele. Vamos estar orando agora e continuem orando para que Deus toque na sua saúde, na sua pressão, para que ela se estabilize e para que nós o tenhamos o mais rapidamente possível aqui entre nós, porque nós sabemos do valor e da importância que ele tem para todos nós. E na noite de hoje vamos ter a nossa renovação de votos. Não esqueçam, os diáconos estão convocados e os pastores também para estarmos aqui. E vamos ter naquela celebração da ceia também a nossa renovação de votos. E bonitão, tô quase, fez frio. Dando capricho, né? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Ó Deus amado, nós te damos graças, Senhor, e glorificamos ao teu nome, porque nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz. E se ouvimos a tua voz, Senhor, e queremos ouvir, é porque nós cremos, nós confiamos, nós confessamos e nós te seguimos. E clamamos a ti nesta hora, Senhor, continue dirigindo tudo que essa igreja tem feito, tudo que ela se propõe a fazer, porque o nosso único objetivo, Senhor, é fazermos a tua vontade. Agora, Pai querido, nós te pedimos que tu nos despeças com a tua paz. Leve-nos, ó Deus, ao continuar deste dia, mas traga-nos à noite, Senhor, para mais uma vez nos reunirmos na tua presença, prestarmos culto a ti, Senhor, com a nossa cerimônia da ceia, ó Deus, e com a renovação de votos que teremos nesta noite. Traga, Senhor, em segurança todos os teus servos, e nós nos lembramos de maneira especial aqui nesta hora, Senhor, também ao pastor Jean, que está em viagem. Que ele chegue aqui, Senhor, guardado pelas tuas poderosas mãos, e que à noite, junto conosco aqui, Senhor, todos num só louvor e numa única adoração, estejamos prontos a prestar culto a ti, que merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. É a nossa oração, Pai, que nós fazemos agradecidos, e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Santo Deus e Pai, nós agora invocamos a graça, o favor não merecido que encontramos em Cristo Jesus. Que o amor de Deus Pai abrace a cada pessoa aqui, e que as consolações e o encorajamento do Teu Santo Espírito nos mantenha, Senhor, firmes na fé, com viva esperança, para que possamos sempre crescer no amor. Que Deus a todos abençoe. Vão em paz, guardados e protegidos por Deus.